E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ignorância Financeira. E no nosso tema de hoje eu vou explicar para vocês por que eu sou extremamente diversificado nos meus investimentos, para que vocês observem as justificativas, os motivos e vejam se isso daí faz sentido para vocês também. Beleza, galera? E desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para poder receber as notificações. Constantemente eu mando vídeos aí muito interessantes sobre finanças e investimentos no geral, beleza? Se você gostar desse vídeo, não deixa de curtir. No final do vídeo eu já lembro vocês, porque isso daí faz com que os algoritmos do YouTube mandem meus vídeos para mais pessoas e mais pessoas adquiram o conhecimento que você está adquirindo aqui. E se você acreditar que algum amigo seu que já investe e tudo mais precisa saber desse conteúdo, você também compartilha com ele para ele poder também pegar esse conhecimento aí com você. Beleza, gente? E mais uma vez, como agora eu tô ficando muito bom nisso, hein? Eu preparei a aula de novo, não vai ser no improviso. Olha que maravilha. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que para você ter uma grande diversificação e essa diversificação ela ser eficiente, você tem que estar diversificado em bons ativos. Então, tem gente que acha, né, quando a pessoa ela aprende o conceito de diversificação, ela acha que simplesmente diversificação é comprar uma porrada de ativo e tá tudo bem. Só que diversificação eficiente não é isso, né? Então você tem que estar investido em bons ativos, ativos lucrativos, porque se você comprar um montão de porcaria, não vai adiantar porra nenhuma diversificar. Você só vai estar com um montão de quinquilharia ali na mão e a sua diversificação ela vai, na verdade, ser prejudicial, porque cada vez mais você vai adicionar ativos aleatórios, ativos que você não prezou pela qualidade, e a probabilidade é que esses ativos, na verdade puxem sua rentabilidade para baixo, puxem os seus investimentos para baixo. E eu tenho 83 ativos de renda variável. É isso mesmo, 83 ativos de renda variável. Então eu sou extremamente diversificado. Óbvio que esses ativos, eles são diversificados em classe, então eu tenho ações, tenho fundos imobiliários, tenho Bitcoin, tenho também os mesmos investimentos no exterior, então também tenho ações e REITs, que são parecidos com fundos imobiliários, também nos Estados Unidos, e é por isso que eu consegui essa diversificação aí tão boa, e ainda não é a máxima diversificação possível, né? Então, se algum de vocês aí investe no exterior, sabe que é muito simples de achar 80, 100 empresas excepcionais no exterior. Só lá fora, só em empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Então, para ter 83 ativos de forma eficiente, eu tive que, obviamente, ir estudando ao longo do tempo e cada empresa, pegar aquelas empresas que eu entendia bem o business da empresa, porque você também não precisa comprar qualquer empresa que dá lucro, né? Você tem que priorizar por empresas que, quando você for estudar, você está entendendo o que está acontecendo na empresa e você sabe o que está influenciando ela, né? Não é pegar, essa empresa aqui de, sei lá, robótica micronuclear, e aí eu vou pegar e vou investir. Pô, você não entende nada do assunto, você não vai investir numa empresa dessa. Mas aí foi uma coisa que foi evoluindo, eu fui comprando um, comprando outro, aí fui adicionando alguns na carteira para depois comprar, e até que eu cheguei a essa diversificação ao longo desses 4 anos aí de investimento em bolsa. Beleza, gente? E uma coisa que as pessoas às vezes se espantam, não, mas aí ficar muito diversificado, eu vou perder o controle, ou então, sei lá, eu não vou conseguir botar muito dinheiro em cada coisa e tudo mais, é porque as pessoas elas não entendem que o que tira o investidor da bolsa
Não é o retorno que ele tem, não é o tipo de ativo que ele investe em si. O que tira o investidor da bolsa é a quantidade de risco que ele corre. Então o cara ele passa uma vida inteira investindo na poupança. Ele só investe na poupança, só bota dinheiro na conta poupança. No máximo, quando evolui muito, vai para o tesouro direto, ou então CDB de algum banco e tudo mais. E aí quando ele vai para a bolsa, ele quer escolher as empresas mais arriscadas da bolsa. Ele quer pegar e tacar todo o dinheiro dele numa empresa que nunca deu lucro porque ele ouviu falar que a empresa vai bombar. E isso daí é assumir um risco grande demais. Mas, porra, outro dia tu tava na poupança porque você tinha medo da bolsa. Aí agora que você tá na bolsa, ao invés de você investir em ativos mais seguros, que são os ativos que já são lucrativos há anos, você quer pegar e quer socar tudo numa empresa que você não conhece e uma empresa que não dá lucro, que tem uma dívida muito alta ou que tem algum rolo envolvido. Então você vai estar assumindo risco demais. E não adiantou nada aprender e conhecer a Bolsa de Valores. Então, focado em não se expor a esse risco muito grande, que a diversificação ela é importante. Óbvio que você não precisa ter 80 ativos como eu tenho, mas você também não pode ter 5 ativos, né? Então, pelo menos 20 ali, de 20 para cima, você pode seguir à vontade, sempre incluindo bons ativos, que você vai estar com uma diversificação ok. E eu vou montar um esqueminha aqui legal para vocês, para poder exemplificar como que a diversificação ela reduz o risco. Mas enquanto isso, para vocês não ficarem na monotonia, solta o som, DJ. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Até esqueci de botar mais um aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que fica a diluição do risco em relação à quantidade de ativos que você tem. Então,
Aqui vai ser a quantidade de ativos. Acho que já está no maiúsculo, né? Tá. Quantidade de ativos. Aqui vai ser o risco. E aí vocês vão ver a importância de vocês diversificarem e diversificarem bem de forma eficiente. Então aqui, digamos que você tem um ativo. Então, o seu risco total tendo um ativo para o seu patrimônio, obviamente, é de 100% do seu patrimônio exposto, porque qualquer coisa que acontecer com aquele ativo... Deixa eu ver se eu estou direitinho aqui. Pronto. Porque qualquer coisa que acontecer com aquele seu ativo, 100% do seu patrimônio está investido, está exposto a risco. Quando você, por exemplo, diversifica para 5 ativos, né, então você adiciona mais 4 ativos, olha o que acontece com o seu risco. O seu risco cai para 20%. Então, 20% por ativo, é claro, né? Então, você já reduz o risco absurdamente em relação à linha de cima, só e somente só adicionando mais 4 ativos ali. E, obviamente, como sempre que eu falar adicionar ativos e eu falar diversificação, é sempre em ativos bons, ativos lucrativos. Se você pega e passa de 5 ativos para 10 ativos, o seu risco ele já cai para 10% por ativo. Então, já cai pela metade do risco que você tinha anteriormente. Se você vai e fica com 20 ativos, que é o mínimo ali que eu acho que é interessante de se possuir numa carteira, o seu risco ele já cai para 5%. Se você tem ali 50 ativos, e eu lembro quando eu fiz os meus primeiros 50 ativos e eu achei que eu estava no limite da diversificação, mal sabia eu que eu era doido da cabeça, o seu risco já vai para 2%. Então, olhando essa tabela aí de quantidade de ativos e risco, você vê que quanto mais ativos você vai adicionando à sua carteira, menor vai sendo o risco que você expõe o seu patrimônio. Então, se você tem, por exemplo, um patrimônio de 10 mil reais, se você tem 10 mil reais em um ativo só, 100% desses 10 mil reais, óbvio que eu não estou considerando a renda fixa, né? Você vai ter algum dinheiro na renda fixa, pelo menos a reserva de emergência tem que estar lá. Mas, se você tem um ativo só, 100% do seu patrimônio que está destinado à renda variável, ele está sob risco. Então, os 10 mil reais, todos os 10 mil reais estão oferecendo risco. Se você vai para 5 ativos, esse risco já cai. E aí, o seu risco cai para 20% por ativo, que dá igual a 2 mil reais por ativo. Qualquer coisa aconteceu com um ativo seu, apenas 2 mil reais dos 10 foi comprometido. Nesse caso, apenas 1.000 reais dos 10 foi comprometido. Com 20 ativos, apenas 500 reais dos 10 mil reais foram comprometidos. E com 50 ativos, apenas 200 reais dos 10 mil reais que vão ser comprometidos. Então, quanto mais ativos de boa qualidade você tiver, e quando eu falo ativos é no geral, mais uma vez, é ações, fundos imobiliários, Brasil, exterior, Bitcoin, ouro, e tanto faz qualquer tipo de ativo de renda variável que tenha valor e que você tenha estudado e que tenha qualidade. Você vai só cada vez mais diminuindo o risco que você vai tendo para aquele ativo. Beleza, galera? Acho que é bem simples de entender essa diminuição do risco aí proporcionado pela diversificação, né? Não é nada de outro mundo. E aí vocês vão ver que existem teorias aí econômicas, que é teoria de livro, né? Coisa para você estudar e fazer prova, que diz que se você diversificar mais que 16 ativos, né? Se você tiver mais de 16 ativos, a sua diversificação ela não gera mais nenhum resultado a mais para você. Só que isso é dado de livro. Por quê? Porque no livro parte-se do princípio que você escolheu 16 ativos bons, de qualidade, que vão dar certo, né? Então isso é uma teoria baseada no acerto. Então, de fato, se você
escolher 16 empresas e acertar em cheio nas 16 empresas, ou nos 16 ativos no geral, você adicionar outros ativos, na teoria, não faria muita diferença. Só que a gente não pode partir da premissa do acerto na renda variável. Ainda mais que todo mundo, quando começa na bolsa, é iniciante e tem pouca experiência. Então você vai errar. Você vai escolher ativo ruim. Por mais que eu fique dizendo aqui que você aprenda que você não pode seguir dica, é quase que inevitável você seguir uma dica até que você... E aí você vai ver que, porra, não posso ficar seguindo dica. Fatalmente, você vai ver uma ação subindo muito e aí você vai ficar com coceira na bunda para poder pegar e comprar o ativo porque a cotação está subindo. E aí você vai comprar e mais uma vez... Então, você vai cometer erros no meio do caminho. Então, partindo do princípio que nós somos seres humanos, que estamos expostos a errar, a agir emocionalmente, a acabar incluindo um ativo que não é um ativo tão bom, mas a gente às vezes foi guiado para aquilo por dica, por muita gente falando, ou por cotação, você tem que estar extremamente diversificado. Por quê? Porque aí esses problemas que acontecerem nesses ativos aí, esses ativos específicos, e às vezes nem... E uma coisa assim, não é que só quando você segue dica ou quando você foge do que é ensinado, do padrão ali de investimento, que você se ferra, não. Porque às vezes você fez tudo no padrão, você estudou a empresa, você analisou os números, você conheceu a empresa é padrão, a empresa tem boas perspectivas, mas de repente acontece alguma coisa com a empresa que a empresa passa a ficar ruim, muda alguma coisa na legislação, muda alguma coisa nas regras, e a empresa acaba sendo prejudicada, ou então realmente a empresa faz uma manobra errada e aí acaba indo para o beleléu, acaba falindo, e você tem que estar preparado para isso. E só tem como você se preparar para isso diversificando. Então, teoriazinha de livro, de que mais 16 ativos, não sei o que lá, parte da premissa do acerto. E o investidor iniciante, ele vai errar. Ele vai cometer erros, ainda que ele esteja traçando uma linha correta de pensamento, fazendo uma análise correta, dado um momento, algum imponderável vai acontecer com alguma empresa dele e vai fazer com que aquela empresa perca fundamentos. E aí o dinheiro que vai estar lá, obviamente, vai ter reduzido muito, né? Então, se você está diversificado, isso daí não vai gerar um impacto muito grande. Somado a isso, né, somado a essa questão da diminuição de risco, você também se expõe à possibilidade maior de você acertar aquelas empresas que multiplicam por centenas de vezes, milhares de vezes. Porque assim, digamos que existam 200 ativos no geral que são bons ativos, ativos excepcionais. Óbvio que você não tem que investir em 200 ativos, tá? E também não quer dizer que você não possa. É só um exemplo. Então, vamos botar que existem 200 ativos que são ativos excepcionais. Se você é uma pessoa que só tem 10 ativos na sua carteira, você só vai ter 5% dos melhores ativos que existem na renda variável. Então, a sua probabilidade também de acertar aquele ativo que vai multiplicar por milhares de vezes também é de 5%. Né? Porque você só está exposto a 5% de todos os ativos. Você pode acertar na mosca? Pode acertar na mosca, mas a probabilidade é pequena. Então, quanto mais diversificado você está, maiores são as chances de você estar investido numa empresa que é excepcional e que multiplicou pra caramba. E assim, quando você perde dando apenas uma pequena parcela do seu patrimônio destinado àquela empresa que, porventura, não foi vitoriosa, você perde muito pouco, porque tua perda está controlada. Então, a exemplo daqui, ó. Se você tem 50 ativos e você só está dividido igual, e você tem 2% em cada ativo, se você perder, você só vai perder 2% do seu patrimônio. No exemplo que eu dei de 10 mil reais, 2% do seu patrimônio seria perder 200 reais, certo? Só que se você tem 2% do seu patrimônio numa empresa que multiplica por 100, 200, 500, 1000 vezes... Aí, essa multiplicação, pensa só, se você pega 200 reais e multiplica por 1000, dá 200 mil reais.
Então, se um ativo seu dá errado, você perde R$ 200. Se ele é um ativo que multiplica por 1000 vezes no longo prazo, você transforma os seus R$ 200 que estava nele em R$ 200.000. Então, é um tipo de investimento que a gente chama de investimento convexo, onde se você perder, você perde muito pouco e você sabe o máximo que você pode perder, porque o máximo que você pode perder é a quantidade de grana que você destinou àquele ativo, só que o máximo que você tem para ganhar não existe, o máximo é infinito, porque para cima não tem limite, para baixo só tem como zerar. Né? Só tem como sair do que você botou para zero. Agora para cima ele pode multiplicar infinitamente. E aí se for uma empresa que durar por 300, 400 anos, você vai ter multiplicado seu patrimônio e aproveitado ele ao longo da sua vida. Você vai morrer, o seu filho vai assumir seu patrimônio e vai usufruir daquele crescimento daquela empresa por mais vários anos. Ele vai morrer, vai vir neto. O neto vai morrer, vai vir bisneto. O bisneto vai morrer, vai vir tataraneto. E ainda vai estar a empresa boa, lucrativa, o patrimônio crescendo. E sua família nunca mais vai ser pobre. Agora, para baixo, o máximo que pode perder é o que está investido. Então, é um investimento convexo, é um investimento que você tem muito para ganhar, infinito para ganhar. E se você gerencia o risco dessa forma aqui que eu mostrei para vocês, se você gerencia o risco dessa forma que está aí na tela para vocês, dividindo por ativos e bons ativos, a sua perda ela sempre vai ser limitada. E você vai ter ciência do quanto vai ter, beleza? Do quanto que vai ser o máximo que você vai perder. Mas outro benefício de você estar bem diversificado em boas empresas, né, é que você precisa acompanhar menos os seus ativos, né, e você pode se concentrar mais no seu trabalho. E quando você for fazer as análises ali, o acompanhamento dos seus ativos, você pode se ater a menos detalhes. Porque como você é bem diversificado, então você não precisa ficar atento a cada mínimo detalhe e a cada acontecimento com a empresa. Porque se acontecer alguma coisa ruim, você não vai nem perceber o impacto no seu patrimônio. Como eu mostrei para você, 2%, se você tem 50 ativos, você vai ter 2% em cada ativo no máximo. Né? Óbvio que não é obrigatório que você tenha 2% em cada ativo, né? Até porque senão você vai ter 100% em renda variável. Mas você vai deixar no máximo 2% lá, aportando, tá? Se ele se valorizar e passar de 2%, não tem problema. Com valorização, você não reequilibra. Você reequilibra com aporte. E você só vai aportar até bater 2% nesse exemplo que eu estou dando, tá bom? E aí, você não precisa ficar preso a detalhe. Porque se alguma coisa de errado acontecer com a empresa, tudo bem. Alguma coisa que não dava para prever, que você não conseguiu perceber e a empresa quebrou da noite para o dia. Não tem problema, só tem 2% do seu patrimônio lá. O seu patrimônio não vai ser impactado. E se aquela empresa deu problema, as demais ainda estão ok. Então, seu patrimônio vai estar sempre evoluindo, vai estar sempre subindo. Então, não tem problema. E também você não vai precisar ficar acompanhando na risca. Cada fato relevante que sair você vai lá e lê. Cada notícia sobre a empresa você vai analisar. Cada mínima mudança que o gestor faz você vai lá e vai querer saber o que é. Você não precisa disso. Porque você está seguro, você sabe que o seu gerenciamento de risco está sendo bem feito. Então, a conclusão para isso tudo, né, para fechar o vídeo, já temos aí 22 minutos de vídeo. Então, a conclusão para isso tudo é que você tem que se concentrar em estar investido em bons ativos e de forma diversificada. Porque todo o resto é coisa que já naturalmente você vai fazendo porque você já está aprendendo o que tem para fazer. O esforço inicial é você estudar o ativo, verificar se ele tem qualidade, se ele é lucrativo, se ele tem boas perspectivas e incluir ele na sua carteira. E fazer isso com todos os ativos que você tiver estudado. E só se você tiver estudado. Sem seguir dica, sem ficar prestando atenção em cotação, porque o preço está subindo, não. Qualidade do ativo. Você estudou o ativo é bom? Você adiciona ele na carteira. Quantos? Infinitamente. Estudou, é bom, atende aos seus critérios? Bota na carteira. Vai adicionando na sua carteira, vai anotando ele lá e sempre que possível vai realizando um aporte de forma também diversificada pelos ativos. E aí, você se concentrando em estar diversificado e em bons ativos, sem dúvida você vai ter um resultado excepcional no longo prazo. Não vai precisar ficar se preocupando com detalhe e nem nada disso. Beleza, galera? Não esquece de curtir o vídeo. Curte aí, dá o like, beleza? Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que está investindo.
e às vezes possa estar muito concentrado. Me segue lá no Instagram, @ignorância financeira, também posto muito conteúdo lá. E aí você para de ficar só olhando besteira na rede social e vai ver um conteúdo que preste. E é isso aí, muito obrigado pela atenção e valeu! Tamo junto, rapaziada. Fui!